Uma boa noite aos irmãos. Boa noite. Uma alegria poder saudar essa noite. Noite do domingo. Gostaria de louvar a Deus com essa música antes de começar a pregar. Obrigado, Senhor, por mais um ano que hoje está chegando ao fim. Se não fosse tuas misericórdias, não estaríamos aqui. Quantas vezes neste ano que se finda, o pecado quis nos separar de ti, mas tua graça foi mais longe e conseguiu nos atrair. Obrigado, Senhor, pela paz, pelo amor que nos une como irmãos. Queremos dizer nesta canção: obrigado, Senhor. Que a cada dia desse novo ano estejamos mais juntos de ti. Somente assim os teus planos em nossas vidas vão se cumprir. Obrigado, Senhor, pela paz, pelo amor que nos une como irmãos. Queremos dizer nesta canção: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Senhor Deus, abrimos a palavra, pedimos que o Senhor fale o coração, ilumine a nossa vida, nos dê um bom final de ano, nos dê um ano abençoado também, 2025, em nome de Jesus, amém. Amém. 13 do 6 em diante, capítulo 13, verso 6. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, procurou o fruto nela, não achando. Pelo que disse ao agricultor: há 3 anos, não acho. Começar de novo. Então Jesus proferiu a seguinte parábola, dizendo: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao agricultor: há 3 anos tenho procurado fruto dessa figueira e não acho. Porém, pode cortá-la, porque está ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu cave nela e redor dela, e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está, se não, manda ela cortá-la. Meus irmãos, estamos aqui no final de mais um ano, e aqui estou falando a palavra de Deus, uma parábola. Mas sabemos que parábolas, elas são simbólicas, elas não é entendida como se lê. Uma parábola fala uma coisa, está falando de outra. Eu quero aqui colocar cada lugar, cada coisa em seu lugar. Por exemplo, que fala de um homem que tem uma vinha é uma plantação de uvas. E ali naquela vinha só tem uma figueira que não está o quê? Produzindo. Ele diz assim: o agricultor, vem 3 anos que eu venho aqui, não acho dela coisa nenhuma.
Você pode cortar e lançar fora. Só que o avicultor diz assim, não, eu vou deixar mais um ano. Se der fruta, eu deixo. Se não der fruta, daqui a um ano eu corto. Quem aqui, vamos colocar os personagens certos aqui. Quem é o dono da vinha? É Jesus. Quem é o avicultor? É o Espírito Santo. A vinha é a igreja, e a figueira somos nós. Irmãos, veja que Deus se preocupa com todos. Não quer que ninguém fique sem produzir. O avicultor pede aqui que ele quer que todos produzam. Será que ele está sendo ingrato com essa figueira? Não. Está preocupado com ela. 3 anos, irmãos. O que dá para construir em 3 anos? 3 anos dá muita coisa. 3 anos você constrói uma casa. 3 anos você faz uma faculdade. 3 anos você noiva, casa. 3 anos você planta uma plantação e colhe. Veja que essa figueira aqui tinha 3 anos ali. Jesus fala assim para o Espírito Santo, vamos cortá-la. Mas o Espírito Santo é o que? Misericordioso. Ele diz assim, não, vou deixar mais esse ano. Ele intercede por nós. Ele nos dá a oportunidade de mais um ano. Eu pergunto para vocês, o que dá para fazer em um ano? Pouca coisa, não é? Em um ano não dá para fazer muita coisa. Não dá para fazer grandes empreendimentos. Mas é a misericórdia de Deus. Porque aqui está dizendo, eu vou dar um ano para ela, mas vai só dar um ano para ela? Não. Só vai dar um ano, não. Ele vai fazer outras coisas mais. Ele vai, além de dar um ano, ele fala que vai cavar em volta, vai pôr estrume. O que é cavar em volta, irmãos? Cavar em volta significa preparar ali a raiz. Quando fala cavar, isso aqui produz o quê? Produz mudança, produz dor. Não existe, irmãos, crescimento sem dor. Para que haja crescimento, tem que haver o quê? Dor. E o estrume representa o quê? Se nós estamos aqui na igreja, a figueira está aqui, o estrume representa as mensagens cantadas e pregadas na igreja. Para mim obter esse estrume, eu tenho que vir na igreja. Não tem como eu receber o estrume lá na minha casa, ficando em casa assistindo televisão. Eu tenho que vir na igreja. Veja o que diz a palavra de Deus em Gênesis. Gênesis 28, verso 17. E temendo diz, quão temível este lugar, é a casa de Deus, a porta do céu. A casa de Deus é o quê? A porta do céu. Para mim obter a salvação, eu preciso estar ligado a quem? A igreja, participando na igreja. Porque se eu ficar na minha casa, não vou receber o estrume. Essa videira aqui, na vinha, ela não estava produzindo. Será que era porque o avicultor não estava cuidando dela direito? Não. É porque ela estava simplesmente afastada. Uma pessoa afastada da igreja, ela não consegue saber o que está acontecendo aqui. Ela não desenvolve o caráter dela. Nosso caráter é desenvolvido na comunhão. Porque quando nós estamos na igreja, nós recebemos o estrume, que é o fertilizante. Esse fertilizante representa, irmãos, o estudo diário da Bíblia e dos cultos. Aqui nós desenvolvemos o nosso caráter. Veja que o Espírito Santo falou para Jesus, vamos dar mais um ano. Se 2024 está terminando, nós devemos fazer o que então agora, irmãos? Procurar no ano que vem, o ano 2025, esse ano que começa,
participar. Porque Deus pede de nós que nós devemos participar dos cultos, das pregações. Veja o que diz aqui, ó. A figueira sozinha não estava produzindo. Deus se preocupa com todos. Todos nós temos nossos talentos e nossos dons. O talento, por exemplo. A gente pensa assim, que meu talento é produzir fruto como? Na videira. Não tem como eu produzir fruto sozinho. Porque para a pessoa aceitar a mensagem, não dá estudo. Outro na recepção recebe bem. Outra que empresta o inário. Outra que empresta a Bíblia. O pregador prega e a pessoa faz o quê? Ela começa a agir na igreja. Se ela agir na igreja, ela vai receber o perdão dos céus. Ela vai receber as bênçãos dos céus. Porque nessa parábola aqui, é muito clara. O tempo que você está aqui não interessa a Deus. Deus importa com sua saúde espiritual. Deus é misericordioso. Jeremias diz assim: a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Se ela se renova cada manhã, significa que todos os dias eu tenho que buscar a misericórdia de Deus. Eu não posso ser abusado da misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo que Deus é misericordioso, também Ele é o quê? Justiça. Veja o que diz Hebreus aqui, ó. 10. Dez, 25. Não deixei de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos libertação, e tanto mais, quando vejo que o dia se aproxima. Está falando, não deixei de congregar. É congregando que nós recebemos o quê? As bênçãos. É simples, né, irmãos? Servir a Deus é tão simples. Servir a Deus é tão simples. Nós não precisamos muito esforço, não, irmãos. Só se dedicar. Porque quando a gente quer as coisas lá fora, a gente se dedica. Quando a gente quer ter um bom emprego, a gente se esforça, a gente encara a chuva, a gente encara o sol quente para trabalhar. Mas se tratando de igreja, a gente é diferente. Se o dia está escuro, está querendo chover, eu não vou vir para a igreja. Se amanhece o dia, está sol quente, à noite o sol está quente. Só que Deus quer que nós façamos o seguinte: nos esforcemos. Porque para conseguir as coisas lá fora, a gente tem a capacidade de ir atrás. Quando eu quero as coisas lá fora, eu me empenho mais. Só que a Bíblia fala que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Sua justiça, que até mais coisas serão o quê? Acrescentadas. Vir à igreja significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando eu me levanto pela manhã e estudo a minha Bíblia, faço minha oração, basta eu ler um verso por dia. Eu não preciso ler a Bíblia toda de manhã, o capítulo todo não. Um verso, uma oração, naquele dia já me serve para mim poder receber as bênçãos de Deus. Voltando para a parábola aqui, a vinha estava produzindo. Só que o agricultor, ele estava tratando. E o dono da vinha queria que a vinha se produzisse. Porque ela estava ali, separada ali, sem produzir. Veja, irmãos, que quando a gente está na igreja, parece que tem uns membros assim, que a igreja olha assim e diz assim: esse membro aí não está fazendo nada, mas ele não está atrapalhando. Não, todo membro deve se envolver na obra de Deus. Todo membro precisa participar do culto e contribuir. Ninguém ganha alma sozinho, ninguém entra no céu sozinho, ninguém pega sozinho. Sozinho ninguém faz nada, irmãos. A igreja é um corpo. Paulo fala, uns é a garganta, outros são os braços, outros
as pernas, outros é a voz. Quem aparece mais? A voz. A vitrada da voz está o quê? Está o pulmão. Sem o pulmão, não tem como a voz participar, sair. Nós estamos aí diante mais um ano. Não sabemos o que vai acontecer no ano, não. Mas pelo menos devemos nós nos preparar para receber o novo ano. O novo ano vai trazer para nós esperança, alegria, paz. Produzimos, irmãos, em nós o fruto do arrependimento, o fruto do novo nascimento a cada dia. A igreja tem que ter comunhão. A comunhão depende um do outro. Porque é aqui que eu desenvolvo o respeito pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelas famílias. Que diz que o agricultor, ele queria que aquela videira não ficasse inútil. Ninguém na igreja é inútil. E pregador, quando vai pregar, ele prega como se a igreja não estivesse fazendo nada, não. A igreja está fazendo sim. Se eu der aqui R$1 de oferta, já vai salvar alguém. Se eu venho na igreja, já vai animar meu irmão que veio também. Igreja vazia, irmãos, é sinônimo de desânimo. Deus quer que nós congregamos, congregando, que recebamos as bênçãos de Deus. 3 anos, 10 anos, o que importa é que o ano está começando. Devemos nós começar o ano estudando a Bíblia e participando dos cultos. Não tem como alguém dizer assim: eu estou fraco porque minha igreja é fraca. Não. É a união da igreja que faz com que a igreja seja forte. Se nós procurarmos congregar, vir aos cultos, nós vamos fortalecer a fé um do outro. Porque para Deus, irmãos, não existe caso perdido. Um ano, você vai fazer assim, mas um ano é muito pouco, não é não. Um ano é muita coisa, irmãos. Não dá para fazer grandes coisas, mas dá para nós fazer algo para Deus. Tem pessoas que ficam assim: mas eu não ganho algo, ganha. Você ganhava sim. Porque no céu vai ter surpresa. No céu vai ter pessoas que vão chegar lá, vai ver você e vai dizer: rapaz, eu me converti por você, mas como? Como se converteu comigo? Sendo que eu nem preguei para você, não pregou. Quando você sorriu para mim na igreja, você me salvou. Quando você fez aquela oração lá intercessória, Deus ouviu sua oração por mim. O culto de oração da igreja. A igreja, irmão, é um corpo. Esse corpo tem que estar nutrido com o fermento do bem, que é o fermento do amor de Cristo. O fermento da fé e da esperança. Lá em 1 Coríntios 13, lá diz: permanecendo a fé, amor e esperança, porém o maior desses é o amor. O amor, irmãos, lança fora o medo. O amor lança fora toda dificuldade. Quando oramos, recebemos o amor de Deus. A pessoa diz assim: mas alguém não vai pelo amor, vai pela dor. Não. Deus, ele não é masoquista. Não aceita ninguém pela dor. Todos nós temos que vir por amor. A videira, para ela produzir, ela tem que estar ligada à vinha, irmãos. A vinha, ela é um conjunto de valores que ela agrega. A vinha agrega departamentos, jovens, anciões, diaconisas, todos pertencem à videira. Porque nessa parábola aqui fica bem claro
Deus quer que todos nós saiamos aqui felizes. Quando Jesus voltar, Ele quer nos encontrar felizes. A felicidade, irmãos, ela provém da comunhão. Quando congregamos, recebamos o amor fraternal, o amor ágape, aquele amor que une, que protege um ao outro. Porque quando nós respeitamos uns aos outros aqui, nós estamos desfrutando do amor de Cristo. O amor de Cristo, irmãos, é ilustrado na palavra de Deus como um amor que supera qualquer dificuldade. Não é com medo que nós obedecemos a Deus, é com temor, é com alegria. Porque quando eu me coloco no púlpito para pregar, alguém que se coloca no púlpito, eu não posso querer chegar aqui, pegar um chicote para bater nos irmãos, não. Porque a Bíblia diz que só quem tem autoridade para corrigir alguém é Cristo. Eu só posso dar um conselho. A Odisseia assim, irmãos. Jesus disse para ela assim: eu vou te dar um conselho. A igreja de Laodiceia é a última igreja do Apocalipse. Essa igreja é a igreja que Jesus diz assim: eu vou dar um conselho para ela comprar de mim. Comprar ouro, prata e vestes. Mas se nós não comprar também o colírio, ele fala do colírio, nós vamos comprar bijuteria achando que estão comprando o quê? Ouro. Nós temos que comprar primeiro o colírio, para enxergarmos a palavra de Deus, entendermos a mensagem. Sabemos que a Bíblia é repleta de promessas, de cânticos, de lamentações. Nossas vidas não pode ser lamentação. Nossa vida não pode ser só também louvor. Porque nós estamos num conflito. Nesse conflito nós estamos atingidos. Precisamos, irmãos, dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para Ele fazer a obra em nossas vidas, de transformação. Essa transformação depende do tempo. Tem pessoas, irmãos, que se convertem que nem um pé de coqueiro. Você planta eles, vai colher o fruto por quanto tempo? Com 30 anos. E tem pessoas que para produzir, é que nem alface, você planta ela hoje, com 15 dias ela está produzindo. Mas para Deus, tanto aquela como a outra, recebe a bênção. Ganhar alma não é difícil, não. Difícil é mantê-la na igreja. E às vezes a gente consegue trazer alguém para a igreja e fala assim: isso aí já está bom, vou deixar aqui para trás de outro. Não. Você tem que trazer aquela, manter, visitando, fazendo serenata e orando por ela em casa. Quando recebemos de Deus o Espírito da verdade, Ele conduz a nós e nosso semelhante. O Paulo precisa ver, irmão, na igreja, diligência, orgulho, o irmão querer ser orgulhoso, porque ele prega, porque ele canta bem, e não pode querer menosprezar o irmão que estava sentado. Tem irmãos, que calado, ele age mais melhor do que aquele que fala muito. Quando conversamos muito, acabamos nos perdendo nas nossas palavras. O sábio, ele tinha um discípulo. O discípulo chegou para ele e falou assim: sábio, conversa demais, o que é que eu faço? Ele falou assim: escreve aí no papel suas palavras. Ele escreveu. Coloca na boca e colocou. Agora sopra, ela soprou e o vento levou. Diz: agora vai atrás. Ele falou assim: como que eu vou atrás? Se espalhou tudo bem, que eu vou juntar essas palavras. Você está vendo? Você está vendo como é que é as coisas? As palavras não tem como ir atrás. As palavras precisam ser ditas poucas palavras. Porque quando falamos demais, acabamos perdendo as nossas palavras. Jesus, ele foi vencedor, porque ele falava pouco e falava tudo dentro da palavra.
Tudo que Jesus falou, irmãos, está de acordo com os profetas e com os salmos, e com o Antigo Testamento, Pentateuco. Devemos ter cuidado com aquilo que falamos, para não prejudicar ninguém. Porque quando nós fofocamos dentro da igreja, estamos dando lugar a quem? Ao mal. Porque o acusador nosso é quem? É o maligno. Quem é nosso advogado? É Cristo. Quem é nosso testemunho? São os anjos. Ele testemunha tudo que fazemos. Aquilo que falamos e aquilo que fazemos são relatados. Quando relatamos, não colocamos naquele relato ali palavras frívolas, conversas frívolas, estamos o quê? Entristecendo o Espírito Santo. Temos que nos alegrar, irmãos, louvando novas promessas, novas expectativas de vida. O Apocalipse está acontecendo, tá? Não devemos ter medo, porque Deus é maior do que tudo. Nosso Deus é capaz de pegar nossa vida desbagaçada e fazer de nós uma videira frutífera. Para Deus não tem caso perdido, irmãos. Não tem caso perdido. Tem pessoas que chegam da igreja, às vezes chega assim, carregada de sentimentos e ações, mas nós sabemos que para Deus não tem caso perdido. Deus transformou a vida de Natanael, transformou a vida da mulher prostituta. Natanael era um israelita, a Bíblia fala, que era um israelita que não tinha dor na vida dele. Mas mesmo assim precisava de quem? De Cristo. A mulher prostituta também tinha a vida dela contrária, mas Jesus também transformou a vida dela. E às vezes, irmãos, aquele que tem uma vida mais desorganizada, ainda mais louvou a Deus do que aquele que recebe muitas dádivas de Deus. Porque quando eu me sinto justo, às vezes eu penso que eu sou melhor. Mas aquele que é pecador, muito pecador, quando ele é perdoado, ele sente mais amor. Você lembra da história do fariseu? Daquele homem publicano que fora orar no templo? O fariseu dizia assim: Senhor, eu te dou graça porque eles ouviram os pecadores. O outro batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Jesus disse para ele: esse daí foi justificado, porque ele reconheceu que era pecador. Quando eu reconheço que sou um pecador, fica mais fácil de receber as bênçãos. Imagine, irmãos, um ambiente assim, iluminado. Todo mundo percebe a sujeira da roupa. Você colocar com a luz dele, será que eu vou perceber? Não vou. Vai escurecer tudo, aí fica todo mundo igual. Quando eu morava no Nordeste, lá tinha uma danceteria. A gente tinha umas festinhas locais, em casa chamava tertúlia. Tertúlia é festa em casa, com som ligado. E ali as moças queriam dançar com rapazes que elas escolhessem, né? Tinha uns mais assim, menos beleza, eles tinham dificuldade para dançar. Eles falaram assim, um dia eu falei para o outro assim: rapaz, não vá para a cidade, que aqui no povoado aqui, a gente não dança porque as meninas veem a nossa fervura. Então a gente vai para a danceteria, e lá tudo é escuro, lá todo mundo é igual. Todo mundo dança com todo mundo, lá ninguém olha para os perfumes, se é cheiroso, se é feio, se é bonito, ali no escuro todo mundo dança. E lá a gente pode até arrumar namorada. Falou: é mesmo, eu vou arrumar namorada lá. Ele arrumou a namorada, dançou com ela a noite toda e foi para casa. Marcou encontro com ela. Aí ficou na porta esperando. Aí chegou a horário, você chegou. Só que a moça, irmãos, ela tinha problema de vista. O olho dela uma era no peixe e o outro era no pão. Aí ele ficou assustado, mas mesmo assim, ele falou assim, pensou assim: se eu estivesse dançando com uma moça bonita, ela não ia querer eu. Essa daí me quis, então eu vou ficar com ela
casou com ela e está com ela até hoje. Porque ele viu que ela estava interessada nele. E aí ele continuou indo para a balada dançar com ela. Continuou casado com ela. Não sei se ele se converteu. Porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus ele tem muitas maneiras de salvar-nos, de amar, de dar afeto aos corações. Deus é tão misericordioso em nós. Que Deus, ele, quando o homem pecou, Deus conseguiu vestes para eles. Vestes de pele de animais em vez de figueira. Devemos sim, irmãos, dar lugar ao Espírito Santo de Deus. O poder regenerador do Espírito Santo, ele pode transformar o coração de todos. Nós sabemos que Deus vai dar tempo para todo mundo. Nenhum ser humano que nasce nessa terra vai ficar sem oportunidade de salvação. Porque ele vai ter que escolher. Um dia ou outro, Deus vai tocar na vida dele. Eu quero louvar agora. Estamos aí diante de um novo ano. 2025 está chegando. Um ano brilhante para nós. Devemos nós nos abastecer do Espírito Santo e dar lugar a esse poder maravilhoso. Sentindo paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. A Bíblia diz: arrependei-vos, convertei-vos, rasgai vossos corações, nossas vestes. Rasgar o coração diante de Deus, irmão, louvar, bendizer, em casa, no trabalho, na escola, na igreja. Se a gente vai andar na rua, faz uma oração e peça a Deus: meu Deus, me proteja, me dê tua graça para mim andar. Esse é o Evangelho de Deus, irmão. É a graça abundante de Cristo. Deus seja louvado por sua presença aqui. Gostaria de fazer um apelo: se você está sentindo-se essa figueira não está produzindo, faço um apelo para que você se coloque de pé. Quando eu cantar essa canção, você pode dizer assim no seu coração: meu Deus, me aceite. Amém? Então vou cantar agora. Que vocês possam meditar na letra dessa canção. E quando eu fizer a oração aqui, vocês possam receber as bênçãos de Deus. Quando termina, outro começar para uma nova vida. Devemos comemorar o ano que termina. Deus vai, Deus vai, Deus vai todos esses dias. Começa, não devemos ter pressa, andando com Jesus, o brilho de sua luz, Deus guardará todos esses dias, Deus guardará todos esses dias. Amado que está no céu, muito obrigado, Senhor, por este ano maravilhoso que nos deu. Mas nós queremos, Deus, pedir a tua misericórdia nesse novo ano. Senhor, nos dê a tua paz, a tua graça, a tua misericórdia. Nos ajude, Espírito Santo.
a estar ligada a Ti, através do Evangelho da cruz, do Calvário, o Evangelho que transforma, que liberta e dá vida. Abençoe a igreja aqui, Senhor Deus. Abençoe aqueles que ouviram essa mensagem. Receba a Tua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém.